Fala, meus amigos do Auto TV. Hoje aqui do meu lado tá as duas figuras que são os representantes do Megaspace, os responsáveis por esse espetáculo que é o Megaspace. Rodrigo e Gisele. E aí, Tudo bem? Rodrigão? Tudo bem? Boa tarde para todos. Coisa boa a gente estar aqui. Estou muito feliz da gente estar aqui, do programa que você está fazendo. Estou ansiosa para ver tudo. Tem muita coisa boa, ó. Hoje eu tô aqui, pessoal, para poder compartilhar com vocês na série de matérias que a gente está fazendo do Megaspace, dos 20 anos do Mega, né, que completa esse ano. Exatamente. A gente tem muita história legal e, sim, é óbvio que a gente teria que conversar, porque ninguém melhor que vocês para contarem sobre a história do Mega. A gente começa por quem? Rodrigo ou Gisele? Gisele, né? Gisele tem mais história, né? É mais história, tá mais desde com o início. certeza. Gisele, queria que você compartilhasse com o pessoal de casa. Eu tenho estudado muita coisa do Mega, né? Tenho aprendido muita coisa, estou descobrindo muita coisa legal. E eu descobri que o Mega era um sonho do seu pai. Isso. Né? Eu queria que você contasse para a galera de casa, partindo daí mesmo, né? Assim, como que tudo começou no Megaspace, né? De onde surgiu esse desejo do seu pai? Então, o Mega realmente é a realização de um sonho do meu pai. É realização, eu falo que de um hobby, de um amor que ele tinha. Diferente da Certa, que eu falo que é uma realização profissional. O Mega não, o Mega era um amor que ele tinha, que ele sempre teve por automobilismo, né? Mas vamos começar do início, né? Então, meu pai comprou o terreno onde é o Megaspace hoje, no início da década de 80. E quando ele comprou, ele tinha como objetivo fazer a ampliação da fábrica de transformadores que nós temos, né? Que hoje é uma fábrica de conjuntos de medição, na época era uma fábrica de transformadores. E ele queria fazer a ampliação dessa fábrica, nos moldes completamente diferentes. Fazer uma fábrica com paredes de vidro, uma fábrica que seria autossustentável, que nós colheríamos na horta os alimentos que os funcionários iriam comer no início da década de 80. Seu pai era diferenciado demais. Ele era extremamente visionário. Sim, espetáculo isso. Então, a gente sempre recebe muitos clientes aqui, porque os nossos produtos são inspecionados. Então, ele ia fazer um mini hotel para receber os clientes dentro da própria fábrica. Legal. Né? Ia ter muita área verde, ia ser um local, uma fábrica completamente diferenciada. Ele chegou até a fazer a inauguração da... como que fala quando faz a inauguração, gente? Pedra fundamental. Ele chegou a fazer. E veio várias autoridades, prefeito, governador na época. Foi um evento muito legal, onde ele lançou essa ideia dele, dessa fábrica, e chamou esse projeto de Projeto 2003. 2000, porque no início de 80, na década de 80, quando se falava no futuro, falava-se no ano 2000. Né? Eu lembro, até quando foi chegando perto, que o mundo ia acabar em 2000. Exatamente. Eu chegará, mas de 2000 não passará. Exatamente. Aí, por causa dessa coisa, deu projeto 2000. 2003. E 3, porque ele ia fazer a integração do homem, a natureza e a indústria. Né? Sensacional isso. E aí o mundo mudou. Começou aquela coisa da globalização, as empresas começaram a ficar mais enxutas, a terceirizar algumas partes do processo dela, porque antes a Certa fabricava tudo, do início ao fim, que usava no conjunto. Aí a gente começou a terceirizar, porque o mundo mudou. E aí ele falou assim, não dá mais para expandir a fábrica, levar à frente o projeto 2003, mas agora eu estou com esse terreno aqui, imenso. O que eu vou fazer com esse terreno? Aí ele começou a fazer uma pesquisa, o que não tinha em Minas Gerais. Aí ele falou assim, Minas Gerais não tem autódromo. E ele sempre foi um amante de velocidade. Quando ele era jovem, ele corria no Mineirão, naquelas corridas que tinham. Correu também em São Paulo. Meu pai tem troféus daquela época. Corria de moto, né? De moto, e de carro. Na época também. Era lambreta. Lambreta. Que ele desenvolvia, né? Depois você vai poder falar um pouquinho mais sobre a lambreta. Você quer falar? Não. Porque ele que mexia, ele já trocou bastante ideias com o Rodrigo a respeito disso. Né? E aí ele corria e estava fazendo, Minas Gerais não tem um autódromo, vou fazer um autódromo aqui. E aí começou a fazer a terraplanagem para fazer o autódromo. E no decorrer do processo, ele falou assim, não, aqui é muito grande para ser só um autódromo, aqui cabe algo mais. O que mais não tem aqui? E aí estava na época do Carnabelô, um carnaval que acontecia na Avenida Afonso Pena. E ele falou assim,
Não, isso não é concebível. Parar uma cidade inteira para receber um evento, isso não tem futuro. Os carros vão aumentar cada vez mais, o trânsito vai ficar cada vez mais complicado, como que para, né, a principal via de uma cidade para receber um evento em vários dias. Né? Olha a visão do seu pai. Cara, é muito legal. Aí ele falou assim, não, isso não tem futuro, vou fazer um local para eventos. E aí surgiu a ideia de fazer a arena de eventos do Mega. Então foi assim que o Mega surgiu. E aí ele foi desenvolvendo, né? Fez primeiro em 2003, quando o Mega inaugurou 17 de agosto de 2003. Quando foi, ele inaugurou com uma reta de arrancada, só tinha reta. Depois, um pouco mais para frente, ele fez o que a gente chama de curto-circuito, completou a reta e fez aquele pedacinho do autódromo na parte de baixo. A parte de baixo é o miolo ali, que é o miolo, que aí o autódromo ficou com 1.500 metros. E aí depois disso, aí inaugurou em 2003, 2005 ele fez essa parte. Em 2007 nós fizemos uma parceria com a CBM e ele desenvolveu uma pista de motocross. E essa pista foi considerada, foi avaliada, a gente tem entrevista dos pilotos, sendo classificando como a melhor pista de motocross do Brasil. E ela era onde é a subida, não é? Exatamente. Eu tenho memória disso, cara, assim, é vago, mas eu lembro que teve realmente ali, era daquele lado. Mas aí nós temos nos arquivos fotos para você mostrar. E aí conseguiu a pista de motocross e depois de um tempo essa parceria foi desfeita com a CBM, aí ele falou assim, agora eu vou fazer ampliação do autódromo. E aí ele aumentou mais 1.000 metros no autódromo e fez essa outra parte, a parte de cima. Né? Que ficou agora mundialmente conhecido por causa do drift, né? Que ficou mundialmente. É desejado, cara. É impressionante. Como que... Talvez seu pai nunca tenha pensado nisso, né? Mas assim, como que essa montanha... Ele não pensou, mas eu falei com ele que se um dia a descida do circuito caísse na graça do drift, aí o mundo inteiro ia conhecer. É impressionante, assim, como que a experiência dos pilotos ali na descida, ela é incrível mesmo. Assim. Cara, pra todo muito mundo, diferenciado, assim, né? Todo piloto ama aquilo ali. É muito diferente. Xará, e onde é que você entra nessa história? Bom, eu entro um pouco depois, né, da inauguração. Apesar de vir sempre ao Mega, desde que inaugurou eu sempre vinha, que eu sempre gostei de arrancada, sempre gostei de carro, encontro de carro, arrancada, circuito, tudo que for ligado a motor e roda, eu gosto. Hélice também, barco também funciona, avião. Tem motor, tá valendo. Só não gosto do futebol, porque até hoje a bola não tem motor, então para mim não adianta nada, não dá certo. Mas participava muito como cliente, aí um belo dia foi marcada uma entrevista para a gente falar sobre o circuito, as ideias do circuito, na implantação do circuito, e eu vim para essa reunião. A reunião atrasou um pouco e como eu cheguei cedo, saí do serviço e vim direto para cá, eu tive a oportunidade de conhecer a Gisele, conversar com a Gisele, e de lá para cá, as oportunidades que foram surgindo, como está no sangue, né? A gente sempre quis ajudar. No dia da inauguração do circuito, eu saí numa correria louca para a gente arrumar pneu para colocar nas curvas, para poder fazer a coisa mais segura. Com participação da Mega Quinta, né, na arrancada da Mega Quinta, nós começamos a criar as categorias, né? Na época não tinha categoria na Mega Quinta, aí nós criamos categorias. E quando só te interromper, Xará, quando é que surgiu a ideia da Mega Quinta? Mega Quinta. Quando surgiu a ideia da Mega Quinta? A Mega Quinta surgiu quando o Mega surgiu mesmo. Foi o primeiro evento que o Mega Space fez, foi a Mega Quinta. Então já a Mega Quinta, ela acompanha então toda a história do Mega? Desde o início, porque o Mega começou com arrancada, né? Então era arrancada nos finais de semana e no próprio ano de 2017 criou-se um evento que seria semanal, no início era semanal, né? Toda quinta-feira e ficou como Mega Quinta. No início não chamava Mega Quinta não, né? Porque agora eu não lembro o nome, mas sei que a gente mudou o nome. Era arrancada Mega Space. Era arrancada Mega Space. Tinha um adesivo. Eu lembro que eu falei com a Maurício, e o Maurício falou assim, não fala isso não, que você me arrebenta. Eu falei, cara, eu comecei a ver o Mega na TV, eu tinha por volta de 12 anos, mais ou menos. Eu falei, eu já te vi na TV. Ele falou, não fala isso não, não fala a sua idade não, que você acaba comigo. Mas eu lembro que assim, eu era menino, cara, e eu assistia, eu enchia o saco do meu pai pra me trazer aqui. Eu fui passando o tempo, os horários não batiam, o pai viajava muito. E aí, com 15 anos, o pai me deu um carro. De tanto tormentar, ele me deu o carro. E aí, no dia de testar o carro, eu fui bobo demais.
né, enchi o pé mesmo, acelerei tudo que eu podia. Aí ele parou o carro e ficou muito puto comigo. Ele falou, ó, o carro tá aqui, é seu, não me pede pra te levar no Mega Space que eu não vou te levar. Ué. Eu falei, beleza. Perdi a oportunidade. Não. Eu fui vir no Mega, eu já era maior de idade já. Gente. Mas, cara, assim, eu lembro que a Mega Quinta, né, que nós era arrancada, era toda arrancada. quinta-feira, Toda né? Era quinta. assim, padrão. Quinta-feira era o dia de Mega Space. É o dia de vir pro Mega. E foi assim até, acho que 2015 que a gente mudou. De 2003 até 2015, ela acontecia semanalmente. Depois é que a gente reduziu para uma vez por mês. Nossa, Exatamente. E como é que foi a questão das categorias, Xará? As categorias, a gente chegava e era igual um arrancadão, né? Você conversando na fila com alguém, ou a pessoa queria arrancar junto com você arrancava. Se você estava arrumando o carro, acertando o carro, você preocupava só com o tempo, ia fazendo a relação do tempo, ia preparando o carro. Mas aí, com o passar do tempo, muita gente reclamava que a coisa era muito desigual. Às vezes, você tinha um carro bom, eu como cliente, né, falando. A gente tem um carro bom, mas o carro que está arrancando do lado da gente não dá pressão. Aí, precisava de organizar isso. Aí, num desses e-mails que eu mandava para a Gisele do serviço, eu virei e falei para ela, escuta, por que a gente não cria categorias para colocar as pessoas mais niveladas, né? Para disputarem uma com a outra e não ficar tão discrepante. Falou, beleza, vê aí o que você acha que vale a pena. Aí eu e um amigo lá na Fiat, Fernando Chiacchio, começamos a criar as categorias, conversar, discutir e criamos as categorias. E daí começamos a fazer resultado, dividir a relação dos tempos da noite de acordo com as categorias. No início a gente fazia uma vistoria no carro, escrevia o número da categoria, o número do carro escrevia a categoria do carro no vidro. Né? E às vezes quando o cara já tinha o cadastro dele com o número dele, a gente escrevia o número do piloto também. E isso aí deu certo e fomos adequando à medida que foi passando o tempo, até chegar onde era o mais simples, né? Que é fazer a divisão por tempos. Então, evita-se de precisar de fazer vistoria em carro e tudo mais, que é uma tendência natural. Simplificar e baratear o esporte. Sim. Então, criamos uma através de tempo, exatamente. E a coisa vai evoluindo. Todo ano a gente põe a categoria. Nossa. Nem todo mundo sabe porque não tem a curiosidade de ler o regulamento, mas existe uma premiação em toda a Mega Quinta. Ah, é? Existe uma premiação. Aí, ó. Vamos fazer o Eu fico só filmando, fico entrevistando o povo, vou na cadeira elétrica, eu não sabia que eu não corri aqui, não, eu não fui pra arrancada. Aí, tá vendo? Não acredito. Eu nunca arranquei no Mega. Olha só. Já participei de track day, tem tortagem, agora a arrancada mesmo? Pois é. Nunca Na Mega Quinta, né? Tem a premiação na Mega Quinta e tal. Sempre na realidade a premiação são R$100 para a pessoa que fizer o melhor tempo total, que é o tempo de pista mais o tempo de reação, né? Na categoria. Então, toda a categoria, em toda a Mega Quinta, o melhor tempo da categoria, ele é premiado com R$100. E tem bastante tempo que a gente não precisa de entregar. Tá sempre na portaria, mas o cara não cobra. Fazer o quê, né? Tá perdendo, vocês estão informados agora, tá vendo, né? Para de perder a oportunidade. Fica atento, hein? Tem gente que tinha muita grana já para receber. Pois tá jogando fora. Infelizmente. Ô, Gisele, e são quantos anos caminhando com o seu pai? Eu comecei a trabalhar na Certa, né? Em 97. Assim que eu passei no vestibular, eu comecei a trabalhar. A gente sempre vinha na Certa com ele e tudo, né? Mas quando eu realmente entrei na faculdade, passei no vestibular, que eu comecei a trabalhar com meu pai, ao lado dele. E comecei a trabalhar mesmo como recepcionista, fui passando todos os setores, fui para o departamento pessoal, fui para o departamento comercial. E assim fui seguindo todos os setores, né? E quando ele saiu para prefeito, é que ele me colocou na direção da empresa.
Que foi bem depois dele comprar o Mega, né? Que foi bem bom depois. Saber isso. Porque tem muita gente que acha que foi por causa da política que ele comprou o Mega. Não, é o que eu falei, foi na década de 80. O pai foi prefeito bem depois que nós já tínhamos o terreno, já tínhamos o Mega, quando ele foi prefeito pela primeira vez. Ele foi prefeito por 3 mandatos. Sim. Aí nesse último mandato dele eu já estava na administração mais tempo, no segundo que eu fiquei, ele saiu e falou assim, agora você vai ficar à frente da empresa. E isso dá certo, né? Mas do Mega, desde que inaugurou, ele inaugurou em 2003, em 2004 ele me colocou à frente do Mega para administrar o Mega. Então estou lá desde 2004. Você tá sempre lá e cá? Sempre lá e cá, eu divido o tempo lá e aqui. E o Rodrigão E eu não sabia. Eu não sabia. Quando você conheceu a Gisele, você não fazia ideia? Não. Foi uma pessoa super educada que me recebeu no dia da reunião, porque eu cheguei mais cedo. Eu até achei que é porque não tinham me avisado, né, da reunião, então a pessoa ficou fazendo uma sala e tal. Ali, né? Mas não tinha a menor ideia de quem era a Gisele. Para mim era funcionária e tudo bem. Xará, quando é que você começou a trabalhar no Mega? Porque você falou que você era cliente do Mega, né? Sim. Eu trabalhei desde 85 na Fiat, trabalhava na área de assistência técnica, depois passei para a área de qualidade. Em 2011 eu saí da Fiat. E quando eu saí da Fiat, conversando com o Calixto e com a Gisele, elas tiveram a ideia da gente ficar olhando mais de perto. Assumir o automobilismo. Mas antes ele já ajudava a gente como cliente, igual ele falou, ele ajudou a criar o regulamento e tudo. Já gostava, pelo amor que ele tem a isso, tá envolvido completamente. Então ele sempre me ajudou bastante, mesmo antes de trabalhar aqui, essa parte de automobilismo, de arrancada principalmente, que ele sempre foi muito envolvido, ele sempre esteve à frente. E aí quando ele saiu da Fiat, aí ele veio trabalhar definitivo com a gente, integral. E ajudou, porque pelo fato de trabalhar com assistência técnica, motor e câmbio, essas coisas todas, tinha um conhecimento um pouquinho melhor das coisas, então a gente conseguia fazer uma coisa mais técnica. Sim. E conseguia atender melhor o público que estava participando dos eventos, né? E aí depois dividi mais a carga, né? Ele ficou responsável pelo automobilismo e eu fiquei responsável pela parte de shows, eventos corporativos e tal, que é a área que eu cuido mais, e ele fica por conta dos eventos automobilísticos e motociclísticos também, né? Falou que é pista, esporte a motor, tamo junto. Esporte a motor, tamo junto. Gisele, nesses quase 20 anos, em completo agora, no Mega Space, isso. O que você pontua que foram talvez os maiores desafios que você enfrentou? Principalmente considerando uma pista, né, automobilismo ali, você como mulher. Nossa, primeiro assim, eu não tinha esse amor, né? Ainda não tenho esse amor que o Rodrigo tem, que meu pai tem, eu não tenho por automobilismo, sendo sincera. Ainda bem. Ela é a cabeça, a gente é o coração. A gente enterra o negócio e ela salva. Então exatamente, eu falo que a parceria que deu certo é isso, porque eu administro o Mega Space, mas de uma forma mais comercial. E ele vem com a paixão mesmo, falando de sonhos, de amor, de paixão, e eu vou mais com a parte administrativa mesmo, né? E tem essa parte toda da parte de eventos. Mas assim, então eu sempre contei muito com o apoio dele para poder, essa parte do automobilismo toda, eu sempre tive o Rodrigo do meu lado, ele que me ajudou, porque eu não entendo o tanto que ele entende. E meu pai, ele criou o Mega Space, né? Ele fez o Mega Space, mas ele também nunca foi muito presente nas coisas do Mega. Ele ficava na construção. Quando eu estava construindo a pista, ele ficava na pista de 7 da manhã até às 18 horas. Meu pai, teve uma época que eu falei, meu pai, você tá negro. Porque assim, ele ficava no sol, ele não usava protetor, né? Ele ficava no sol o dia inteirinho, acompanhando cada pedacinho, cada coisa da pista, cada pedacinho da pista tem a mão de pai, tem a visão dele. E assim, ele até fazia o projeto, mas ele mudava. Não, chega essa curva mais pra cá, vem mais pra lá. Eu lembro que quando a gente subia lá no Mirante, você lembra? Uhum. Ele ficava desenhando assim, não, a pista vai passar ali, tá vendo aquela árvore ali? Passa ali, vira ali. E a gente olhava assim, não conseguia imaginar nada. O pessoal da CBA, não, mas da CBA também. Nem conseguia, mas tava na cabeça dele. Então, assim, é a vida dele, né? E o maior desafio que eu tive, não só no Mega, na Certa e nas empresas, foi o falecimento do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2016, sempre foi meu porto seguro, minha referência, meu tudo.
E quando ele faleceu, eu fiquei totalmente sem chão e falei assim, meu Deus, e agora? Né? Então, assim, foi um desafio muito grande tocar tanto o Mega Space e a Acerta na ausência dele, com o falecimento dele. Né? Mas graças a Deus, com tudo que eu aprendi com ele, a gente está conseguindo caminhar, né? As duas empresas. Com certeza. E só um parentezinho interessante dele participar, né, assiduamente na construção, foi exatamente pelo fato de que não tem como fazer um projeto e seguir, porque muita coisa ia acontecendo na hora. Então, começava a fazer terraplenagem de acordo com o traçado que ele queria. Aí, topava com uma pedra gigantesca. Não tinha como cortar a pedra, não tinha como dinamitar aquele negócio. Então, ele tinha que mudar o traçado. Então, o Mega passou a ter o traçado que tem por causa disso, por causa das exigências naturais do terreno, da topografia. Eu lembro, é aquela coisa, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. E infelizmente tem hora que é pela dor, né? Eu lembro que uma vez o circuito estava praticamente todo pronto. Aí entramos na época de chuva. Quando começou a época de chuva, veio a enxurrada, mas foi quebrando tudo, foi estragando tudo. E ele lá, ele tinha uma brosse, na época ele usava uma brosse para poder acompanhar a obra, e a chuva caindo, e ele com a motinha no meio da chuva, aquela confusão toda, olhando. Quando acabou tudo, ele chegou e falou, traz as máquinas, vamos cortar aqui, vamos fazer aqui. Então ele refez toda a parte de drenagem da pista, as caixas de coleta d'água e tudo mais, e colocou em determinadas posições. Então muita gente às vezes vira e fala, porra, mas o Mega tem muita mureta, por que não fez assim, não fez assado? Tinha feito da forma ideal, só que a forma ideal não tinha como, a natureza não deixou, a natureza não deixava. Então ele teve que fazer as coisas da forma que hoje é. Então hoje a gente tem as chuvas e graças a Deus o estrago é muito pouco. A gente consegue manter as coisas. Então essa vivência que ele teve muito foi por causa disso. Foi. E isso que você está falando da pista, também teve um episódio assim no evento de motocross. Tudo pronto, tudo preparado na pista de motocross para o evento. Sexta-feira à noite. O evento era no fim de semana. O evento era no final de semana. Na sexta-feira à noite tem um temporal. A pista desmonta. Nossa. A chuva acaba. Meu pai fala assim: nós vamos reconstruir essa pista agora. Liga para Deus e o mundo, os amigos dele que tinha máquina, veio para cá, um monte de gente veio para cá, envolveu um monte de gente, trabalhando a noite inteira, 9 horas da manhã, teve o evento de montanha. Ninguém acreditou, assim, foi uma emoção tão grande, porque na hora que a gente viu a pista, destruiu a pista toda, não tem jeito, falou assim, não, o evento vai acontecer, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos reconstruir isso aqui. Cara, que massa. E chamou todo mundo, e meu pai era assim, né? Ele ficava presente o tempo inteiro, então ele não mandava fazer, ele ficava acompanhando, então ele não mandou reconstruir a pista e saiu, não, ele ficou lá a noite inteira, a madrugada inteira, até 9 horas da manhã, e entregou a pista pronta pro pessoal, pro evento acontecer. Sensacional. E aí vai, tem muito disso. Gisele, dos eventos, vou deixar o automobilismo pro Xará falar daqui a pouco, mas dos eventos, dos shows, etc, feiras que já teve aqui, qual que foi o que mais te marcou, assim, que te deu um frio na barriga de estar por trás, né, de um evento muito grande, da proporção que você talvez não imaginava que aconteceria aqui, ou não passou pela sua cabeça? Os primeiros sempre deixam uma marca muito forte na gente, né? Mesmo porque ninguém que trabalhava no Mega tinha vindo da área de eventos. Éramos nós que estávamos lá, não tínhamos experiência com o evento. Tanto é que a inauguração do Mega Space, da pista de arrancada, foi um caos, né? A gente parou a cidade inteira de tão cheio que ficou e assim, entrou metade do que realmente queria entrar. E o primeiro show também não foi diferente. Foi um rodeio que a gente fez. Na época tinha até a Cláudia Leite, que chamava de Claudinha na época. Foi um rodeio que a gente fez em 2004. E assim, foi um sucesso tremendo. E eu não tinha experiência nenhuma. Naquela época tinha muito ambulante, eles estavam invadindo o Mega. E eu
seguindo o exemplo de pai, eu sempre fico muito à frente das coisas, né? Então eu fui enfrentar os ambulantes, eu fui ameaçada, e foi uma confusão danada. E aí eu chorando no negócio, porque o pessoal me ameaçando, mas eu sempre fui assim. Eu sempre também fui à frente. E até hoje eu sou um pouco assim, eu não mando resolver, não. Eu vou lá e enfrento o negócio. Segurança ficam doidos comigo, né? Mas hoje a gente ainda tem uma equipe de segurança muito forte que está sempre comigo. Mas naquela época não tinha, a gente estava começando, não existia essa estrutura que o Mega tem hoje. Então era muita gente que fazia. Então esse evento me marcou muito. E um dos promotores do evento que estava com a gente, que foi uma parceria, João Wellington na época, ele até me apelidou de mulher chorona, porque no meio do negócio, aquela confusão toda, os ambulantes ameaçando, eu dava nem a chorar. O desespero bateu. Nossa, barra pesada. Aí ele ficou debochando de mim e tal, mas foi assim, a gente foi aprendendo realmente fazendo, né? Então esse evento foi um estrondo, foi um sucesso muito grande. Depois o sucesso repetiu no outro evento do Black Eyed Peas, também me marcou muito, foi um evento muito diferente para o Mega. E o outro também, que assim, foi em questão de estacionamento, de quantidade de público muito grande, do Red Hot Chili Peppers, que também foi um evento assim, era um festival, eram várias bandas, né? E foi um evento também muito grande que marcou o Mega Space. E um que iria acontecer e que não aconteceu... Encontro dos Reis. Encontro dos Reis, que Roberto Carlos ia vir aqui no Mega Space. Isso estava tudo programado. Isso era para quando? Ia ser Roberto Carlos e Pavarotti. Mas que ano que seria? Foi no ano que acho que foi 2007. Se não me engano, foi 2007. Seu pai ia enlouquecer aqui, né? Exatamente. Não, e a gente transformou o Mega Space para receber esse evento. Porque era um evento que estava sendo organizado pelo governo de Minas, pelo Aécio Neves na época. Sim. Então ele queria fazer um evento gigantesco e escolheu o Mega Space para receber esse evento. Aí ia vir Pavarotti, Roberto Carlos. E o evento ia ser gratuito. Então isso aqui ficou uma loucura. Parou a cidade, o nível de planejamento foi tão grande que assim, os carros não iam poder passar do portal, ele estava arranjando estacionamento para o carro, do lado de cá ia ser no novo centro, aqui só ia poder circular ônibus, estava com congestionamento de helicóptero, o espaço aéreo já estava congestionado. As empresas ao redor aqui, onde dava para pousar helicóptero, já estavam todas fechadas para pouso de helicóptero, de tão gigantesco que ia ser o evento. O palco, essa era uma coisa de outro mundo, mobilizou o estado inteiro para organizar esse evento. E na semana do evento, Pavarotti adoeceu. Não faleceu não, ele adoeceu. Ele adoeceu e o evento foi cancelado. Nossa. Na semana do evento, Pavarotti. E já estava tudo pronto, a gente tinha mudado um monte de coisa, estrutura gigantesca. Assim, esse é um evento assim, para entrar para a história mesmo. Eu nunca tinha visto nada parecido. E foi logo no início, esse evento, que seria o evento, né? Mas a organização, a programação desse evento... É uma estrutura enorme, né? Envolve muita gente, muita coisa. Porque assim, eu não tinha a menor noção, eu ficava impressionada. De ver tanta coisa, né? É muita gente por trás. É muita gente. E aí, depois de lá pra cá, e teve esses eventos que eu falei, que são eventos internacionais, mas nós tivemos vários eventos nacionais também, muito grandes, Vila Mix, e vários outros. O do samba também, né? Que ano passado e retrasado, nós tivemos vários eventos, são eventos muito grandes, muito bem estruturados, né? Quem conhece o Mega, só a parte da pista aqui, se tiver oportunidade, sobe um pouquinho e vê o tamanho que é o espaço de eventos ali, absurdo. É muito grande. E é engraçado que realmente é isso que você está falando. As pessoas que vêm para o automobilismo não têm noção lá de cima e as pessoas lá de cima não têm muita noção lá de baixo também. Assim, no mesmo lugar, mas os propósitos né, de cada pessoa ali são diferentes. E a gente transforma o ambiente. Quando a gente vai receber um show, o espaço fica completamente diferente. As pessoas vêm para um show e elas vêm sem um show, elas falam, não é possível que é o mesmo lugar. Porque é todo um evento, o espaço realmente... E esse é o propósito do Mega Space, né? O Mega Space não tem uma estrutura física muito grande. O que tem físico é muito pequenininho. É um espaço para permitir a realização de qualquer tipo de evento. Então eu falo aqui muito no Mega Space que aqui basta você sonhar e realizar. Porque tem jeito de você realizar qualquer tipo de projeto. Tanto é que nós recebemos rodeio, circo, parque,
né, os mais variados tipos de eventos, montagens de skate na pista, já tivemos skate downhill. Eu vi, a gente soltou essa matéria, a primeira matéria, inclusive, para quem não assistiu, tá no YouTube, corre para lá. Até aquela que a gente conversou, eu falei, Gisele, eu preciso de alguns materiais, eu preciso entender o que já passou. A gente fez esse resumão de tudo que passou aqui no Mega e tem isso aí, cara, mostra várias coisas. Eu mesmo, na hora que eu fui assistindo, eu falei, cara, já teve aqui no Mega. Isso também já teve. Tipo assim, uma infinidade de coisas já aconteceram aqui já. Exatamente. E esse é o legal do Mega Space, porque aqui o espaço é um espaço aberto com uma infraestrutura para receber o evento do jeito que você sonhar, do jeito que você quiser realizar. E a gente está aqui para realizar os sonhos. É o maior da América Latina, né, Gisele? A gente precisa defender isso. É o maior da América Latina e não é só uma fala, não. É realmente o maior da América Latina, porque não existe outro lugar que consiga receber essa quantidade de público que o Mega consegue receber, 100 mil pessoas, e mais ter dentro do espaço um estacionamento para receber 10 mil veículos e mais um outro espaço para receber entre 500 e 800 ônibus e vans. Então, 800 ônibus, Xará, é muita coisa. Tudo dentro do espaço. Não tem esse negócio de ter que ir andando e tal. Você estaciona, chama o Uber e vai pro show. É terrível. Aqui o povo reclama de andar muito, mas tá parando dentro do show. Aqui dentro. Dentro do show. Muito aqui dentro, porque é muito grande. Então a pessoa consegue vir para os eventos, estacionar com total conforto, segurança, o espaço é totalmente iluminado, com segurança, seguro e tudo. Então as pessoas conseguem vir estacionar dentro do espaço com conforto. Isso tem o ponto negativo, é que agarra um pouquinho para entrar e um pouquinho para sair, mas é por causa dessa comodidade, desse conforto que nós queremos dar para os nossos clientes, que exige um pouquinho de paciência na entrada e na saída. Vale a pena esperar, né? Vale você tá com o carro aqui dentro na segurança e tal, não é estacionamento terceirizado, né? Exatamente. É bem diferente. Xarai, conta pra turma de casa aí do automobilismo, que você já viveu, que você já viu coisa demais. Nossa, O que mais te marcou aqui? Aqui são os dois lados, né? Já vivi muita coisa como cliente e muita coisa como responsável para que aconteça, né? Não tem jeito, é inegável. O que marca é a tal da Mega Quinta. Montar a Mega Quinta é uma coisa impressionante, porque é muita responsabilidade. Às vezes a pessoa acha, tem que montar aquilo ali e só põe para funcionar, mas o só põe para funcionar quer dizer que no dia da Mega Quinta a gente chega por volta de 8, 10 horas da manhã e vai montar equipamento de cronometragem e vai acertar a pista e vai montar a estrutura onde o pessoal vai entrar. É um dia inteiro de trabalho. É o dia inteiro para fazer isso e não pode errar, porque se você tem um problema e aquilo ali deixa de funcionar na arrancada, por exemplo, acabou. Acabou o evento. Não tem porquê. Se fazer uma arrancada sem cronometragem, como é que você faz? Exatamente. Então, isso é o que mais me deixa fora do normal, vou chamar assim, me tira do sério. Sabe o que acontece? É que as pessoas não têm a noção disso. O evento, o que acontece? Aqui na empresa, eu tenho um problema, eu chamo a minha equipe, a gente conversa, discute sobre o problema, monta uma estratégia e atua. Eventos não existe isso. Primeiro, não existe a possibilidade de adiar. O evento foi divulgado, está na mídia, ele tem que acontecer. O que você vai fazer para ele acontecer é outra coisa, mas não tem como adiar. Então, acontece uma série de imprevistos que precisam ser resolvidos, o evento precisa acontecer. Isso é uma coisa. Então, as pessoas não têm noção desses bastidores. E a outra é durante o evento. Por isso que eu faço questão de estar presente em todos os eventos, porque você precisa tomar decisões e cada evento é diferente do outro, os problemas são diferentes e eles precisam ser solucionados no evento. Sim. Então não tem como eu adiar, então eu mesma preciso resolver naquela hora que o evento está acontecendo aquela solução. Então você tem um evento aqui, está acontecendo um evento para 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, cheio de coisa, o cliente chega para você com o problema dele, que é o mais importante do mundo. O problema dele é dele, né? Ele não sabe quais são os outros. Exatamente. Então tá acontecendo um milhão de coisas. Ele vem, você tem que ouvir, tem que ajudar ele a resolver o problema dele, né? Naquele momento, naquela hora, para que ele fique satisfeito. E aquilo tudo. Então, administrar essa quantidade de variáveis, porque eu falo assim, não existe uma receita de bolo, não existe um padrão. Cada evento é único, os problemas são únicos, as coisas que acontecem são únicas. Então, assim, eu falo que
para nós que organizamos eventos, tem dois momentos ímpares, né? A hora que o evento começa, lota, a gente vê, atingimos nosso objetivo, está sendo um sucesso. Na hora que vai todo mundo embora, a gente fala, graças a Deus, deu certo, entendeu? Não aconteceu nada, o evento transcorreu tudo bem, todo mundo já foi embora. Então são dois momentos assim que a gente, né? É muita tensão, é muita ansiedade, porque é muita coisa, são muitas pessoas, é muita responsabilidade. O que é público hoje na Mega Quinta? Público médio? A Mega Quinta, ela varia muito, né? A Mega Quinta não segue muito um padrão. Mas a gente tem de 1.500 pessoas, de um público mínimo de mil e poucas pessoas, até um público máximo de 10.000 pessoas. Que é o máximo que chega a Mega Quinta, que são as primeiras e as últimas, quando elas realmente são sucesso, né? É que o povo tá naquela loucura. Tá naquela... Assim como foi também aquela... Quando a gente teve na pandemia, né? Fim de pandemia. Exato. Quando voltou a Mega Quinta, eu vi que foi um estouro, tava montado. Acho que tava todo mundo desesperado para poder voltar, vir pro Mega. Porque na verdade já tinha liberado já, assim, não tava mais tão preso assim a sociedade no geral, né? Mas os eventos ainda era um negócio difícil ainda, né? Que tava acontecendo muito isoladamente e tal. E voltar a Mega Quinta pós-pandemia foi surreal, né? Foi. Sempre a primeira e a última são assim, elas são atípicas, né? É uma quantidade muito grande de pessoas e tem que acontecer, né? Igual a Gisele falou, tem que acontecer. Então, em termos de apreensão, em termos de aperto, né? Preocupação, evento que eu preocupo mais é a Mega Quinta. Os outros eventos a gente sempre procura ajudar ao máximo possível, porque o Mega ele trabalha com locação de espaço. Então, por exemplo, a gente tem um Bike Day, né, que seria o track de motocicletas, eu costumo chamar de Bike Day. Já tem a pessoa que organiza, ela tem o métier dela ali, ela tem o andamento dela, os procedimentos dela. Você está ali mais para dar um suporte. Então eu tenho que preocupar com a infraestrutura. Fazer a sinalização correta da pista, olhar o pessoal que está sinalizando pista, curva, bandeirinha, se está tudo ok ou não. Essa outra parte a gente não tem que preocupar. Já na Mega Quinta não, é tudo preocupação da gente. Então todos os outros eventos, logicamente, conforme a magnitude do evento, uns dão mais trabalho, outros dão menos trabalho. Mas em si de certa forma fácil, porque como a gente está aqui há muito tempo, a gente sabe onde é que estão as coisas, o que tem que fazer acontecer, o que a gente está recebendo visita, mas você está em casa. E uma coisa muito interessante que a Gisele falou, que muita gente gostaria de saber, às vezes comenta, critica, box. Pô, onde é que são os box? A finalidade daqui não ter o box fixo, a alvenaria feita, é por quê? Porque a gente não poderia mudar de lugar. Então, conforme o evento, a gente faz a área de box num determinado ponto. Conforme o evento, a gente faz em outro. Então, essa facilidade de montar o box em lugares diferentes é o que faz o Mega ser um espaço multiuso. Se a gente tem a infraestrutura de box montada numa posição só, do lado da reta principal, eu não consigo fazer nada ali que até seja a própria arquibancada, né? A arquibancada, ela ser móvel também é muito legal. As arquibancadas são móveis. Elas, na arrancada, elas estão do lado da reta de arrancada. No drift elas vão lá pro alto da montanha. Elas vão pro alto da montanha, exatamente. Eu lembro que chegou pra lá. A gente fica... É muita informação, né? Então, e aí eu sei que foi ano passado, na hora que eu cheguei aqui no Mega, eu vi a arquibancada, eu falei, cara, que arquibancada? Aí eu olhei e falei, aqui tava na reta. Exatamente. Eu falei, pra cima. Elas vão lá pra cima. Isso é muito massa. Dá um leque de opções pra poder trabalhar, é absurdo. E precisa, porque é igual a Gisele falou, a pessoa sonha e a gente tem um espaço para poder realizar. Então esse espaço tem que ser adequado para isso. Né? A gente precisa de ter essa versatilidade. Gisele, eu queria que você contasse pra gente rapidamente quem que foi seu pai? Quem era o Carlos? Nossa, um homem maravilhoso. Um pai exemplar, um empresário com uma visão de futuro que, assim, sinceramente, Rodrigo, eu não conheço ninguém que seja tão visionário.
igual meu pai era. A prova disso é a Certa. A Certa, essa empresa que nós estamos aqui agora, ela começou há 50 anos atrás. Meu pai começou fazendo, através de... Certa significa serviços eletrônicos de rádio, televisores e amplificadores. Foi como meu pai começou essa empresa há 50 anos atrás, consertando televisão. E aí ele foi passando por diversas linhas. Fez transformador dos pequenos, transformador de corrente, transformador de potencial, reformou transformador de distribuição. Fomos a maior transformador de distribuição do Brasil. Passamos por várias linhas, fez ignição eletrônica no ignição eletrônica de carro. No início. Primeira ignição Você acredita? eletrônica. Primeira, ele que desenvolveu? Chama Certa. Certa, Tem um cliente nosso aí, não é cliente, o cara é parceiro de tanto tempo que ele já trabalha com a gente, que ele vem junto com a gente nas Mega Quinta, nas corridas de arrancada, que ele tem adesivo Certa, ignição transistorizada Certa. Então, assim, é uma visão, assim, uma coisa extraordinária. E como pessoa, meu pai era uma pessoa extremamente humana. E assim, eu me sinto tão feliz, porque hoje tem 7 anos que meu pai faleceu. E em todos os eventos que eu vou na cidade, sem exceção, Rodrigo, as pessoas me procuram, me abraçam. Tem pessoas que choram comigo, agradecendo o que meu pai fez por elas, falando que o tanto que meu pai ajudou, o tanto que meu pai transformou a vida delas, não? Então, assim, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, um empresário maravilhoso, mas uma pessoa humana, aquela pessoa que te ouvia e que te ajudava mesmo. Você chegava perto de um problema nele, ele te dava a solução, falava, sabe? Então as pessoas agradecem isso. Eu conversei com seu pai, ele falou para eu fazer isso, eu fiz e deu certo. Hoje tudo que eu tenho eu devo a ele, é tudo que ele me falou, tudo que ele me ensinou, as oportunidades que ele me deu. Então, assim, ele era uma pessoa maravilhosa, nossa. O bate-papo que eu tive com o Celso, isso ainda não foi ao ar. Eu pedi ao Celso para me contar também um pouquinho, né? E o Celso falou palavras muito próximas da sua mesmo. E melhor do que o bate-papo com o Celso foi as imagens que o Celso me cedeu. Uhum. Eu poder ter a oportunidade de ver o seu pai falando com os funcionários, festa de fim de ano, ele falando na prefeitura. E assim, é tudo isso que você acabou de falar. Né, assim, o Celso foi me mostrando e falou, Rodrigo, vou te mostrar como que era a cidade, como que ele pegou essa cidade. Ele falou assim, olha, cidade debaixo d'água. Eu falei, cara. Ele falou assim, ele fez porque ele gostava da cidade, ele queria fazer. É diferente. Ele amava Santa Luzia, tanto foi que todos os negócios do meu pai são aqui na cidade, são em Santa Luzia. A gente falava, vai investir fora? Ele falou, não, eu amo Santa Luzia, eu quero fazer essa cidade crescer. O slogan dele era uma cidade feliz. Ele queria fazer uma cidade feliz, Santa Luzia, uma cidade feliz. Esse era o slogan dele quando ele era prefeito. E realmente ele transformou a cidade, quer você goste, quer não goste do meu pai, é impossível você não ver o que ele fez pela cidade. Essa Avenida das Indústrias, foi ele que duplicou, a Avenida Brasília foi ele que duplicou, os viadutos que tem na cidade, os dois, que hoje está até testado, mas foi ele que fez. E isso tudo que ele fez para a cidade, o hospital que tem na cidade, ele que construiu. Então, assim, ele fez muita coisa pela cidade, sabe? Ele deixou... meu pai falava com a gente, assim, que quando ele morresse, ele queria ser lembrado pelas obras dele, pelo que ele fez. E ele é lembrado assim, porque tem um pouco dele em cada pedacinho da cidade. Então ele transformou a cidade, ele transformou a vida das pessoas, sabe? Ele era um homem simplesmente fantástico. Assim, trabalhava 20 horas por dia, né? O nome dele era trabalho. Eu lembro que eu vi tem uma fala dele em das palestras, né, do fim de ano e tal, que ele fala que ele dorme, ele falou assim, eu durmo pouco, como pouco e sonho muito. A outra frase do meu pai também, que eu trago muito para mim, ele falava muito assim, de pequeno e feio basta eu sonho é grande e bonito. Então, e assim, os sonhos de pai sempre foram grandes. Você ouvia pai falando assim das coisas, não acreditava, não, isso não vai acontecer. E ele fazia as coisas acontecerem, ele sempre sonhava e realizava. Prova disso é a Certa e o Mega Space, né? Então, assim, foram 2 grandes sonhos que ele realizou. E a cidade também. Eu falo que foi um grande sonho que ele realizou,
que infelizmente ele saiu antes de finalizar do jeito que ele queria, que ele ainda tinha grandes sonhos para a cidade. Ele falava que ele faleceu em 2016, ele ia candidatar de novo à reeleição. E ele falou que aí ia ser a última vez que ele ia ser prefeito da cidade, mas que ele ia transformar a cidade, fazer com que essa cidade realmente fosse uma cidade feliz para finalizar com chave de ouro o mandato dele. E ele estava trabalhando para isso, né? Mas infelizmente... Papai do céu quis diferente. Deus sabe de todas as coisas. Xará, como é que era ter um sogro que gostava das mesmas coisas que você? Bom demais, eles gostavam das mesmas coisas que eu. Aliás, eu gostava das mesmas coisas que Vocês tiveram ele, a oportunidade de curtir pista juntos? Não. Eu sempre criticava o Calixto. Eu falava com ele, como que você não pode saber o tempo que você faz com o seu carro nessa pista, se você é o dono da pista. Ele hoje não corria aqui no Mega? Ele nunca deu uma volta cronometrada na pista do Mega. Você tá brincando comigo? Nunca. E hoje eu entendo direitinho. Meus carros estão tudo cheios de teia de aranha. Quando era cliente, eles funcionavam. Hoje não funcionam. Não dá tempo. Porque a semana inteira a gente está trabalhando, então não dá para mexer nos carros. Chega no fim de semana, tem evento, eu vou andar de carro no Mega, que hora? Não tem jeito. Então hoje, até nisso, ele virou, bateu nas minhas costas, falou, entendeu agora, gordão? Não sei. Mas um prazer enorme estar com ele o tempo inteiro, trocar ideia, poder falar com ele, né, das dúvidas, ver ele fazer a coisa de uma forma diferente do que eu faria, conversar com ele e ele mostrar por quê. Eu sempre o chamei de mestre, né? E ele fazia jus ao nome, então é maravilhoso. Foi pouco tempo, mas foi um tempo que eu não vou esquecer nunca mais, e ele sabe disso, né? Que massa. Quem dera pudesse ser igual ele, fazer as coisas do jeito que ele fazia, mas a gente vai tentando, dentro das nossas limitações, sim. A gente vai tentando. Gisele, o que é o recado que você gostaria de deixar para o público do Mega Space, o público do automobilismo, o público dos eventos? A gente está vindo, né? A gente está começando a viver de novo depois da pandemia, né? A gente pôde realmente dar um respiro agora que as coisas realmente estão se encaixando. Qual recado você deixaria para o público? Então, tudo que a gente faz aqui no Mega Space, a gente faz com muito carinho, com muito amor, né? Para receber o público. Como diz a Mauri de vez em quando nas arrancadas, né? É uma família recebendo a família de vocês. E é isso mesmo. A gente prepara tudo com muito carinho. E venham para o Mega, venham participar, né? Venham o sucesso do Mega, as coisas só acontecem aqui se as pessoas vierem, se eles fazerem parte das coisas. Então venha fazer parte da história do Mega, venha fazer o Mega Space acontecer, venha fazer as coisas aqui, vem, né, um local de entretenimento e lazer que a gente tem aqui pertinho de Belo Horizonte, né? Do lado de Belo Horizonte. Para as pessoas curtirem, né? Para as pessoas realizarem seus desejos, né? Tanto na parte de shows, como na parte empresarial, como na parte de automobilismo. A gente está aqui, aberto para receber todos. Sensacional. Bom, estamos já ficando por aqui. Xará, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho só que agradecer por poder ter a oportunidade de ouvir de vocês essas histórias. Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa de poder bater papo, com toda certeza. Mas o mais importante é a gente ter o privilégio de ter você acompanhando esse crescimento, principalmente da agora para frente. Para mim, para mim está sendo um presente, assim, porque é o que eu falei para vocês, eu cresci assistindo Mega na TV. E eu poder hoje estar na frente das câmeras, estar na TV, contando a história do Mega, é um presente. E assim, Rodrigo, de coração mesmo, eu quero te agradecer muito esse trabalho que você está fazendo, né? Esse fato de registrar com tanto detalhe, com tanto carinho, a história do Mega, né? Essa história tão linda, né? Nossa, isso para mim realmente não tem preço, está sendo muito valoroso isso. Deixo aqui meu muito obrigado por tudo que você está fazendo. Uma honra para nós estar com vocês. É uma grande aqui. honra. É muito bom, eu tô feliz demais, de verdade. Eu tenho certeza que tem muita história ainda. Tem muita gente para contar. Com certeza. Com certeza. E você, então, não perde, tá? A gente se vê na próxima oportunidade. Então, tem muita entrevista, tem muito bate-papo, tem muita história para ser contada aqui do Mega Space.
E teremos também Mega Quinta, agora em março a gente retorna, né? Dia 9 de março, a partir das 18 horas. Estamos esperando por vocês aqui. Já coloca na agenda então, que você não pode perder a primeira Mega Quinta do ano de 2023. Exatamente. E é isso aí, a gente fica por aqui então. Mais uma vez, meu muito obrigado, Rodrigo e Gisele. Nós aqui agradecemos. A gente se vê tanto aqui no Mega como também no Alto TV. Com certeza, Com certeza. principalmente. Valeu, pessoal. Até mais.